uma honra estar aqui com vocês hoje, nessa tarde. Estou aqui com a nossa parceira, Mari Pellegrin. Já já ela vai se apresentar, então vou fazer a primeira parte do conteúdo. Na sequência, eu passo a palavra para ela, tá bom? Boa tarde a todos. Só vou dar o boa tarde. Então, vamos lá. A gente está aqui para falar, então, de conversas, né? Me apresentando rapidamente, hoje eu estou liderando uma iniciativa na Botmaker, focado em IA conversacional. Muito do que a gente vem discutindo aqui nesse evento, né, ao longo desses 2 dias. E eu já vou direto para a provocação que interessa, que é, todos nós conversamos todos os dias. Né? Desde a primeira transação entre pessoas, ou depois entre pessoas e empresas, a conversa ela está no centro de tudo. Mas será que as nossas empresas elas estão usando isso de forma estratégica? Essa é uma provocação, né? Nos últimos 20 anos, a gente saiu atrás dos famosos cliques para levar os nossos clientes para landing pages, para formulários frios e etc., né? E eu acredito que nos próximos 10, a conversa vai ter um grande protagonismo. Então, quando eu falo, será que as empresas estão usando isso de forma adequada, estratégica? Eu acredito que não, porque essa é a realidade ainda de muita empresa. Os famosos e-mails, né, no reply ou não responda, que a gente não dá voz para o cliente. E se a gente olhar a evolução, né, do comércio e de todas as empresas até hoje, lá no passado a gente tinha uma humanização, a gente conhecia o nosso cliente, sabia quando ele entrava no nosso negócio, aquilo que ele sempre comprava, sabia quem eram os parentes daquela pessoa, né? Em determinado momento as empresas focaram muito em escala e a gente começou a tratar todo mundo da mesma forma, né? E eu acho que agora com o advento da IA, a gente tem a capacidade de trabalhar de forma humanizada, com contexto, com dados históricos e tudo mais, mas com o poder da escala, tá? E outro ponto aqui que a gente precisa pensar é, cada empresa pensou num labirinto para atender o seu cliente ali. Então, foram estabelecidas trilhas, e aonde o cliente tem que entrar no seu site e identificar aonde está ali o caminho para ser atendido, para conseguir a resolução da demanda dele, né? E eu acho que pela primeira vez a gente está dando voz para esses clientes, aonde ele pode começar a jornada da maneira como ele quer. Pode ser uma imagem, pode ser um texto, pode ser um áudio, e logo na sequência a gente tem ali a execução com esses agentes autônomos. E quando necessário, sempre pronto para esse transbordo também, tá? Que é algo extremamente importante. Então, será que, de novo, os nossos negócios estão disponíveis, né, e prontos para dar a voz para esses clientes? E por que essas conversas elas são tão importantes? Porque elas trazem aqui a questão da humanização, a personalização e principalmente o imediatismo. Cada vez mais nós como consumidores, nós estamos imediatistas e a gente quer resolver em qualquer horário. Eu acho que não vai ter espaço daqui 2 anos para empresas que não atendam 24/7 seus clientes. Seu cliente está na madrugada, ele vai querer, seja um atendimento ou seja uma compra, ele vai querer aquela execução. E aí quando as empresas, principalmente Meta, como BCG, soltam as pesquisas, cada vez mais a gente mostra uma aptidão desses clientes por esses canais, tá? E o que ele espera? Resposta imediata, uma experiência personalizada e contextualizada, conhecendo ele, independente de qual é o canal que ele já começou uma interação com a tua marca, tá? Então, ele já não espera mais que vocês respondam e que isso seja de forma rápida, ele espera isso com uma evolução muito grande, tá? Outra provocação que eu trago aqui de forma rápida é, só que nós já começamos esse movimento, né, dos agentes de IA ou dos chatbots dentro das empresas, mas até hoje todo mundo está tratando isso como silo. É um bot para atendimento, é um bot para vendas, números diferentes, nada conversa com nada. Será que esse é o modelo adequado, né? Então, lá você tem o aplicativo, o e-commerce, cada um concorrendo com a sua base de clientes, seu GMV, mas nem todo mundo tratando isso de uma forma estratégica. A tecnologia está pronta, tá? Para conseguir atender essas expectativas do cliente. E a minha provocação aqui, que é o que a gente tem agora já pronto para o mercado, de maneira muito mais acessível, uma espinha dorsal permeando todos os processos, áreas da sua empresa, e ele pode ter esse protagonismo, então pode ser uma estratégia de venda, de atendimento muito importante para o teu negócio, mas pode alavancar. Então, por exemplo, jornadas de carrinho abandonado, se um cliente visitou minha loja, eu mando uma pesquisa de satisfação para ele, chamo ele para uma campanha de fidelidade através de um QR Code, envio um voucher para incentivar uma segunda visita e uma recompra, né? Então, muito pode ser feito para alavancar. Então, enxerguem não como um silo, mas uma espinha dorsal no teu negócio. O segundo ponto que é uma provocação, no futuro as empresas precisarão de cérebros conversacionais, um cérebro conversacional plugado a vários canais, isso tudo plugado aos seus dados para conseguir exercer esse tipo de atendimento em qualquer canal.
Se o cliente começou no Instagram ou no YouTube, que é um canal conversacional e cada vez mais vai ter protagonismo, ou no WhatsApp, você vai ter que estar pronto. Óbvio que um canal é mais sofisticado que o outro, o WhatsApp, sem dúvida nenhuma, é o mais relevante e que tem mais funcionalidades, mas é para esse momento aqui que a gente está indo como mercado, tá? O futuro é conversational first, a Mari vai falar um pouco disso também, então a gente compartilha da mesma visão, que é, a conversa ela não é um canal apartado, ela passa a ser o ponto de partida e resolução para tudo dentro do seu negócio, tá bom? Então, essas eram as provocações, não trate como um silo, trate como uma espinha dorsal dentro da sua empresa. O segundo, lembre-se que no futuro o cérebro vai ser algo presente nas empresas de vocês, atendendo e permeando o cliente em vários canais. E um terceiro que não apareceu aqui é, pensem em aplicar um head e uma área de conversas dentro da sua empresa. Eu acho que vocês só vão conseguir executar o plano 1 e a provocação 1 e 2 se essa área e essa posição existir dentro da empresa de vocês, tá bom? Passo a palavra agora para a Mari, que vem com um conteúdo muito bacana para vocês também. Obrigado, viu? Obrigada, Eric. Obrigada pelo convite. Bom, me apresentando aqui, boa tarde novamente. Espero que vocês não estejam muito cansados, né, depois de um dia longo. Meu nome é Mariana Pelegrin, e eu tenho mais de 25 anos de experiência aí no mercado e trabalhando diretamente com Customer Experience. Já tive o prazer hoje de encontrar pessoas queridas com quem eu trabalhei ao longo desses alguns anos. Atualmente trabalho na MetLife, seguradora, vou dar um pouquinho de contexto aqui para vocês. Liderei áreas de operações ao longo da minha carreira, na MetLife também a área de operações e atualmente lidero uma área de transformação digital, CX e UX, na MetLife, onde a gente busca justamente transformar as nossas jornadas, as nossas experiências, para que a gente vá entregando o melhor valor para os nossos clientes. Então, avançando aqui, a mensagem principal que a gente vai falar hoje é sobre agilidade. O Eric já abordou um pouquinho na apresentação dele. Por muito tempo em CX a gente falou sobre encantar o cliente, né? Vamos mandar mimos, coisas desse tipo. Isso já passou. O grande wow do momento, na verdade, agora é a agilidade. E isso é super importante a gente dizer, já não é mais diferencial também. Isso já é uma questão de sobrevivência. E é isso que a gente vai abordar aqui ao longo dessa apresentação e trazer para vocês 2 casos reais que a gente vem aplicando na MetLife em parceria aqui com o time da BotMaker, para que a gente transforme a nossa estratégia conversacional com esse objetivo principal. Dando um pouquinho de contexto sobre a MetLife. A MetLife é uma seguradora, 158 anos de presença no mercado, está presente em mais de 40 mercados ao redor do mundo. No Brasil, a gente está há mais de 25 anos. Aqui a gente trabalha com 3 linhas de produtos principais, seguro de vida, plano odontológico e previdência. Então, imaginem que há um portfólio diversificado, e se a gente pensa numa figura de cliente, a gente tem diferentes perfis, diferentes personas que interagem nas nossas jornadas e nos nossos processos e produtos de uma maneira geral. Eu vou trazer aqui 2 exemplos, inclusive, de clientes diferentes que a gente está tratando e endereçando através de uma jornada conversacional. Um portfólio, uma carteira de aproximadamente 9 milhões de clientes e 20 mil corretores distribuindo os nossos produtos. Tá? Muito bem. Quando a gente pensa numa estratégia conversacional, a primeira coisa é a gente pensar quem é o nosso cliente, né? Apesar desse portfólio diversificado que eu comentei, diferentes perfis, algumas coisas são essenciais e permeiam todos eles. Primeiro, o cliente não nos compara com o nosso próprio segmento. Ele não compara a MetLife com os concorrentes da MetLife. Ele compara com a melhor experiência que ele teve na vida. Certo? Seja num app de delivery, seja numa empresa de streaming, seja num varejo, onde ele comprou um eletrodoméstico para a casa dele, não importa. Aquela experiência que impactou, que foi fácil, simples, é a experiência que ele tem como referência. Então, quando a gente define todas as nossas jornadas conversacionais, o pilar de facilidade, de rapidez, de acesso, é um pilar fundamental.
Segundo, o cliente não quer falar com você, ele quer resolver o problema dele sozinho. Várias pesquisas mostram, eu vou trazer 2 aqui como referência daqui a pouquinho, e por isso a importância da gente cada vez mais trabalhar o autosserviço nas demandas simples, porque esse é o primeiro objetivo do cliente, não precisar falar com você. E ele busca uma jornada sem fricção, fácil, simples, que ele consiga acessar. O cliente não quer falar com a gente, mas, se ele precisar, porque, obviamente, em algumas situações ainda assim vai precisar, ele espera que o problema seja resolvido e de forma rápida. E é por isso que eu reforço que a mensagem principal aqui é que a agilidade, hoje, ela é a métrica de empatia mais valiosa quando a gente pensa em experiência do cliente. Aqui trazendo 2 pesquisas de referência que a gente trouxe, uma da Salesforce e a outra da da Harvard Business Review. 75% dos clientes mudam de marca se a resposta for lenta. Ou seja, a lentidão, ela gera abandono. O que significa que a agilidade gera lealdade, gera uma persistência mais longa para a nossa companhia. Autonomia, né? A outra pesquisa mostra que 81% dos clientes eles tentam solucionar os problemas sozinhos, como eu comentei antes, de forma autônoma, sem precisar falar com você. Portanto, isso nos diz o que a gente tem que buscar quando a gente pensa numa estratégia conversacional para os nossos clientes. Agilidade com autonomia, né? Então, isso é super importante. Reforçando a nossa mensagem principal, agilidade é o ou do momento. E, obviamente, se a gente pensa em facilidade de acesso, não tem como não pensar em WhatsApp. O WhatsApp é o canal que está todos os dias nas nossas vidas, né? Eu lembrei de uma história engraçada, não sei se acontece com vocês, mas a minha mãe até hoje não sabe o que eu faço. Não entende o meu trabalho, apesar dos mais de 25 anos trabalhando nisso. E aí, outro dia ela me ligou, eu não pude atender, porque eu estava em reunião, obviamente. E depois eu retornei, falando, mãe, desculpa, não podia falar, eu estava em reunião. A resposta dela para mim é, você não trabalha, não? Você só faz reunião? Eu imagino que essa seja uma realidade de muitos de vocês aqui. Portanto, né, para facilitar, inclusive, a nossa vida como clientes, é muito mais prático que a gente consiga resolver as nossas próprias questões pessoais através de um canal de acesso como o WhatsApp, que enquanto a gente está numa reunião não conseguindo atender a mãe que está ligando, a gente consegue fazer uma interação com uma companhia, olhar o status de alguma demanda que você tem em andamento, receber uma comunicação proativa, né, de alguma companhia da qual você é cliente. Então, é isso, não tem muito o que pensar. O WhatsApp, aqui para o nosso mercado, ele é o principal canal de acesso, e a gente tem também pesquisas que mostram que mais de 51% dos consumidores escolhem o WhatsApp como canal, principalmente focando no pós-venda. Mas a gente está falando muito de pós-venda aqui, de atendimento, mas é importante quando a gente cria uma estratégia conversacional, e o Eric também pincelou um pouco sobre isso, que ele não seja uma estratégia em silos, que atenda demandas ou dores em específico. Que a gente crie uma estratégia conversacional que seja cross e que permita você gerar diferentes oportunidades, não só uma eficiência que, obviamente, você gera num canal de atendimento, por exemplo, quando você coloca um autosserviço disponível através de um canal de WhatsApp, mas que te abre um leque enorme de opções de geração de valor, de geração de receita adicional, upsell, cross-sell, comunicação proativa. Então, pensando nisso, na MetLife a gente criou um framework de trabalho que é o fundamento da nossa estratégia de jornada conversacional, que a gente vem executando hoje em parceria com a Botmaker. Esse framework, basicamente, ele tem 4 pilares. O primeiro, estar no canal certo, né? Que, como eu falei para vocês, ser um canal acessível e, por isso, a presença através do WhatsApp. A partir do canal existente, que ele seja resolutivo, isso é fundamental. Quando você abre o WhatsApp como um canal, se ele não for resolutivo, você perde a credibilidade do canal, porque o cliente tenta 1, 2 vezes e não volta mais, porque ele já sabe que ali ele não vai conseguir encontrar o que ele busca.
Em terceiro lugar, que a gente consiga orquestrar, e aí vem uma parte fundamental, né, que a gente tenha essa estratégia como um hub que integre com as suas plataformas internas. Eu tenho certeza que muitas companhias aqui que estão representadas por vocês têm o desafio dos diferentes sistemas legados, né, que não estão integrados com as demais jornadas. Então, é fundamental que, pensando na jornada conversacional como estratégia, que a gente tenha uma etapa de integração, hub de integração com as plataformas internas, para que, através dos dados que, inclusive, com essa jornada você passa a gerar, você consiga ter uma inteligência de execução. E, por último, onde eu digo que a gente atinge a nossa maturidade, é que você comece a se antecipar às necessidades do cliente. Então, primeiro a gente atende demanda, a gente atende solicitação, a gente gera comunicação proativa, e depois eu começo a me antecipar. Eu relembro, por exemplo, um cliente do plano, que tem um plano odontológico com a gente, que está há X tempo sem utilizar, sem passar num dentista, que ele pode ir lá fazer o tratamento dele, fazer uma limpeza. Enfim, a antecipação é o estágio de maturidade que a gente quer atingir. Então, agora vamos sair do conceito, mostrar aqui 2 casos que são os que a gente tem aplicados com o time da Botmaker na MetLife. Eu trouxe 2 cases diferentes, como eu falei, endereçando perfis também diferentes para poder dar um pouco de visibilidade, né, do tipo de alcance que a gente pode ter utilizando esse tipo de solução. Aqui, essa é uma solução que a gente chama de Cota AI, ou Cota AI. É uma solução de cotação via WhatsApp. Imaginem que existem produtos que a gente precisa alcançar mais de 12 mil corretores para distribuírem, para fazerem a venda desses nossos produtos. Nós temos e já tínhamos uma plataforma de cotação, que é uma plataforma web, mas imaginem treinar 12 mil corretores em uma plataforma de cotação da MetLife. Seria impossível. Eu não preciso treinar ninguém como se utiliza o WhatsApp, certo? Então, o que nós fizemos aqui foi criar a jornada de cotação atualmente disponível para 3 produtos diferentes que a gente trabalha, que são produtos focados para essa distribuição em alto volume, através de uma jornada conversacional de WhatsApp, onde o corretor pode mandar um texto, pode mandar a voz, pode mandar uma imagem, e ele vai ter ali um agente retornando, fazendo a cotação de forma automática. Ele pode tirar dúvidas sobre o produto, eu não sei se deu para vocês acompanharem aqui no vídeo. Então, se ele tem dúvidas, por exemplo, sobre o que é coberto em determinado plano que ele está vendendo para o cliente dele, ele pode tirar as dúvidas aqui, nesse próprio agente. Ao final da conversa, essa cotação é gerada num arquivo PDF e, importante, já está integrada essa solução com a nossa plataforma de cotação. Portanto, no momento que ele efetivar a venda, sair de um estágio de proposta para, de fato, uma pólice, por exemplo, no caso do seguro de vida, essa jornada já segue o fluxo de forma automática, porque já tem uma integração feita aqui. Legal? Então, esse é o primeiro caso, onde a gente consegue, neste caso, para os nossos clientes, para os nossos corretores, que são também nossos parceiros e nossos clientes, gerar uma experiência muito mais fácil. Eu preciso que, para eles, fazer negócio com a MetLife seja muito simples, muito acessível. E, através dessa jornada fluida, que a gente está buscando isso. O segundo caso é um caso olhando para cliente final. Aqui a gente está construindo uma estratégia conversacional que vai atender todos os clientes finais dos nossos produtos. Essa primeira fase aqui focada no beneficiário do plano odontológico. Por que a gente começou por esse produto? Porque esse produto é um produto transacional, que gera um volume maior de acionamentos para a gente. E aqui a gente tem também uma jornada sendo feita por um agente, através de WhatsApp, que atende as principais necessidades que hoje um beneficiário nosso, um cliente nosso de dental tem. Então, imaginem coisas simples, do tipo, eu preciso colocar um aparelho. Eu não sei qual é a especialidade que eu tenho que procurar de dentista. Então, ele diz aqui para o agente o que ele precisa, colocar um aparelho.
Aí a gente vai dizer, então você precisa de ortodontia, essa é a sua especialidade, pode ficar tranquilo, eu vou te direcionar para o dentista correto. Ele consegue pegar as indicações a partir da localização, acionar o próprio dentista para fazer o agendamento da consulta e seguir a experiência de uma maneira muito fácil e muito simples. Isso parece muito básico, mas isso representa hoje cerca de 50% do nosso volume de acionamentos na central de atendimento. Então, é isso. A gente está com essa jornada para entrar no ar a partir de maio. É um outro case que eu acho que é super interessante, com um perfil completamente diferente do que a gente mostrou antes, que endereça outro tipo de necessidade, que a gente vai, inclusive, começar a medir o score de esforço do cliente para que a gente vá cada vez mais refinando as jornadas de conversação que a gente está implementando. Para finalizar, Eric falou do Conversational First. Na minha visão, na nossa visão na MetLife, esse, de fato, é o futuro. É a partir de uma estratégia conversacional cross-transversal, que não seja feita em silos ou que atenda dores específicas, é que a gente vai conseguir chegar no nível de maturidade, de antecipação e de posicionamento, inclusive de fidelização dos nossos clientes. Obrigado, viu, Mari? Obrigada, Eric. Então, assim, a provocação é, ao invés de levar clientes para cliques, landing pages, formulários frios, apliquem conversas dentro dos negócios de vocês, que os resultados são bastante expressíveis. Queria agradecer você por toda a parceria até aqui, empresa e profissionais extremamente inovadores ali, então a gente está muito feliz de trabalhar com vocês. E eu só queria deixar um slide agora, que é, a gente vai fazer um sorteio de uma camisa oficial da seleção nos próximos minutos ali. É só ler o QR Code aqui, faz a inscrição ali num flows do WhatsApp e já isso vai ser sorteado ali na frente, tá bom, gente? Eu posso também? Não? Pode sim, óbvio. Muito obrigado, viu, gente? Boa tarde. Obrigada, pessoal.